Salve, salve, galerinha! O professor Ano está aqui para nós darmos continuidade ao nosso ano. Então, nesse segundo semestre, nós vamos iniciar essa parte falando um pouquinho sobre genética, né? Nós temos aqui os aspectos históricos da genética. Dentro desses aspectos históricos da genética, nós vamos considerar alguns grandes filósofos que já vinham com alguns pensamentos. Como nós temos aqui os Hipócrates, né? Hipócrates dizia que as características eram transmitidas à sua prole, ou seja, aos seus filhos. Já dizia que existia essa transmissão de característica, mas não entendia como que acontecia ela. E ele criou também essa parte da teoria da pangênese. Ele dizia que pequenas partículas corporais, durante o desenvolvimento do feto humano dentro do corpo materno, ia se desenvolvendo e adquirindo as características que se espalhavam. Ele quis dizer assim, as partículas do braço, as partículas do sangue, as partículas de todo o corpo iam em direção à gestação e transmitiam as características aos filhos. Então eles imaginavam que era desta maneira que o filho, então, adquiria as características, por exemplo, ali do pai, tá? Dessa maneira. Reforçado isso aqui através de Darwin. Darwin também acreditou nesse ponto de Hipócrates, tá? Mas dizendo da seguinte maneira, as pessoas durante o processo de gestação desenvolvem gêmulas, tá? Então Darwin quis dizer mais ou menos isso. Então, dentro desse aspecto, Hipócrates acreditava nessa lei de transmissão de características genéticas, referenciando a parte de pangênese, onde essas pequenas partículas se espalhavam pelo corpo e iam chegar até o feto em seu desenvolvimento, reforçada por Darwin através da formação de gêmulas. Depois veio aqui Aristóteles, né? 384, 322 a.C., com a teoria do pré-formismo. Ou seja, o filho já está formado. Ele acreditava que apenas o homem transmitia as características genéticas e a mulher simplesmente trabalhava no processo de gestação. Então acreditava-se que o homem, durante esse lançamento do seu material genético, ou seja, do sêmen, na verdade, é ele que transmitia todas essas características. E eles acreditavam que o sêmen tinha isso aqui, ó, um mini homenzinho ali dentro, tá? Com as características já sendo trazida toda pronta. E a mulher participava de que maneira? Apenas gestando, tá? Uma coisa que eles se questionavam muitas vezes na transmissão de característica, contrariando, por exemplo, o Hipócrates, é que como pessoas mutiladas, muitas vezes não tinham perna, não tinham braço, mas gestavam filhos e esses filhos nasciam normais. Ele disse, ué, se a pessoa é mutilada, o filho dele devia nascer mutilado, já que ele poderia pegar aquelas partículas lá citadas por Hipócrates da pangênese. Então, já teve um questionamento referente a essa transmissão de característica, tá? Descrita segundo Aristóteles. Aristóteles ainda participou da parte da teoria do pós-formismo. Pós-formismo, também chamado de epigênese, ou seja, o início da formação. Aqui não, aqui eles já acreditam que o filho se forma após ou depois, né? Diferente do pré-formismo. No pré-formismo, o filho já estava pronto e só ia se desenvolver ali dentro do corpo materno. Já na parte do pós-formismo, o filho ia adquirir as características, tá, genéticas, vindo ali principalmente do pai, mas ele ia se desenvolver através da matéria inanimada, ou seja, ele ia pegar todas as partículas corporais que estavam no corpo feminino e absorver aquelas partículas para a construção de um novo corpo. E lógico que a gente sabe que durante o processo de gestação existe essa multiplicação celular, mas para que haja multiplicação celular é necessário que tudo que a mãe se alimenta, os nutrientes dela vai para o feto para que tenha o desenvolvimento. E é isso aqui, né? Teoria do pós-formismo. Ele ia se formar, tá? Se formar após. E diferente do pré-formismo, que se formava o filho antes. E aqui nós temos mais alguns conceitos para a gente trabalhar. Darwin trabalhou a parte de transmissão das características genéticas, tá? Postulado principalmente aqui por Galton em 1897. Então você vê que nós estamos falando de coisas lá antes de Cristo e depois, muito depois de Cristo. Tá? Muito depois disso é que veio se transformar os novos pensamentos, as novas ideologias, demoraram para ser modificado. Depois veio Mendel, em 1822 a 1884, que nós vamos falar muito dele, sobre a genética, né?
fatores responsáveis pela herança. Então Mendel queria entender matematicamente como que aconteciam os fatores matemáticos da transmissão de característica. E ele utilizou a matemática para isso. Nós vamos entender como que ele utilizou esta matemática, qual foi o trabalho de Mendel, como ele utilizou os cruzamentos, né? Que planta ele escolheu para realizar esses cruzamentos. E William Bateson, tá? 1927, aqui de 1861 a 27, o termo do quê? Termo genética. Então, o termo genética só foi criado aí a partir dessa data, é muito recente. E aí que se teve, então, o conhecimento sobre cromossomos. E lógico, nós estamos falando de cromossomos, após isso nós sabemos que tem o conhecimento sobre DNA, que nós vamos dar continuidade falando com vocês. Nós vamos trabalhar aqui um pouquinho dos conceitos genéticos também, tá? Dentro desses conceitos genéticos, a gente sabe que as nossas características, elas são expressas aonde? No nosso DNA, no nosso ácido desoxirribonucleico. A partir deste DNA, produz um RNA que irá expressar no formato de proteína, tá? Nós já aprendemos isso, é o dogma central da genética. E no nosso DNA nós sabemos que existem as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. E esses códigos onde a adenina se liga com timina, citosina se liga com a guanina, tá? Eles formam os nossos códons genéticos, nossos códigos genéticos. E quando esse DNA ele se espiraliza, nós falamos que nosso DNA é capaz de espiralizar e chegar no formato de cromossomos. E nesse formato de cromossomos, a gente encontra os genes que se encontram um ao lado do outro para expressar um códon genético. Então aqui nesse local, né, que nós podemos chamar de locus gênico, ó, no locus gênico nós encontramos os genes que expressam tais características, que nós vamos chamar de azão azinho, bezão bezinho, cesão cesão, que são esses códigos que ficam nos cromossomos homólogos. Lembrando que cromossomos homólogos, são cromossomos que possuem o mesmo tamanho, um de origem paterna, um de origem materna, que se juntou durante a fecundação, ok? E do lado deles encontra-se esses genes, esses locos, onde eles juntos expressam uma certa característica, manifestam uma característica. Então, as nossas características elas são expressadas através dos cromossomos homólogos e dos seus locos gênicos. E assim eles vão se manifestar. Como poderia ser, por exemplo, uma letrinha aqui, azão, azão, que representaria, por exemplo, uma cor de cabelo, um formato de pele, entre outras características. Temos que lembrar também que os cromossomos, quando se encontram duplicados, lá na fase S da intérfase, lembra da duplicação? Nós encontramos esses mesmos locos, tá? Então aqui nas cromátides irmãs, que são os braços que foram duplicados, vai se apresentar os mesmos genes. E é nesse momento que multiplica-se os genes. Por quê? Porque existe a duplicação dos braços cromossômicos, ok? Então lembre que aqui eu tenho o cromossomo homólogo, aqui também tem o cromossomo homólogo. Aqui eu tenho duas partículas de cromossomos, um e outro. Aqui eu tenho 4 partículas, 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque esses cromossomos no formato de X foram duplicados, ok? Pessoal, então as nossas características genéticas elas são manifestadas através de um genótipo. Já fizeram o mapeamento do genoma humano, nós já temos todo o genótipo humano. Então nada mais são do que os códons ou os códigos genéticos. E esses códigos genéticos, lembrando, são expressos pela adenina, timina, citosina e guanina, que vai produzir um RNA que entra a uracila, lembra disso? E que vai ser utilizado para a síntese proteica. O fenótipo em si são as características expressas pelo genótipo. Então o genótipo, ele expressa o fenótipo. E o fenótipo, como exemplo, nós podemos falar a cor dos olhos, da pele, do cabelo. Eu estou falando do tamanho de uma pessoa, estou falando do formato de um fruto. Então tudo que nós somos, que nós expressamos, esse professorzinho lindo aqui, ó, bonitinho com esse cabelinho de Chanel que a vaca lambeu, tá? Isso é expresso
pelo genótipo. E isso é o fenótipo. Esses olhos meus aqui, com essa mistura de verde, azul, castanho, cor de burro quando foge, também são expressos através do genótipo. E a cor do meu olho é o meu fenótipo. Assim a gente entende a diferença de genótipo e de fenótipo. Esses genes, muitas vezes, eles se expressam mais ou menos. Nós encontramos, então, genes que se manifestam mais que outros. Nós chamamos de genes dominantes. Genes que são dominados, ou seja, aquele que expressa menos, são chamados de genes recessivos. E quando a gente encontra dois cromossomos aqui, ó, os cromossomos homólogos, expresso local gênico, onde eu tenho azão, azão. Quando você encontrar uma letra que é considerada uma letra maiúscula, então, para a gente, ele entra como um gene dominante, tá? E esse gene dominante se encontra-se, ó, em um par de cromossomos com as letras iguais. Como os dois possuem azão e azão, eu vou falar que eles são homozigotos. Homo não quer dizer igual, então são iguais no código genético que ele está expressando. Então, os genes dominantes são aqueles que se manifestam mais e que apresentam aqui, ó, em homozigose, em alguns casos, tá? Com as letrinhas que são iguais. Podemos encontrar também par de cromossomos, onde eu encontro um dominante e um não dominante, um dominado, que nós chamamos de recessivos. Então, este dominante, ele vai expressar a característica sobre quem? Sobre o recessivo. O recessivo, ele está lá, só que ele não expressa a sua característica, porque ele é dominado pelo gene dominante. E nesse caso, ele vai expressar a característica do dominante. Mas eu falo que ele é um cromossomo, são genes, ó, heterozigóticos. Por que que são genes heterozigóticos? Hétero quer dizer diferente. Azão, azinho. Por isso que são heterozigotos, ok? Mas ele vai expressar qual característica? Do dominante. O recessivo, ele não vai se manifestar nesse caso. Nós podemos encontrar também cromossomos somente com os genes recessivos. Azinho, azinho. Genes somente recessivos vão expressar as características recessivas. Por exemplo, um albino. O albino, ele é um gene somente recessivo. Quem tiver lá no casalzinho, azinho, seria um gene albino, tá certo? Então, é recessivo. Aqui, ó, são homozigotos. Toda vez que expressa-se as características dos recessivos, sempre vão estar em homozigotos. Homo quer dizer igual. Azinho, azinho. Então é fácil. Termo homozigoto quer dizer iguais para as letras. Termos heterozigóticos, letrinhas diferentes. Letra maiúscula, dominante. Letra minúscula, o gene recessivo. Tranquilo? Filezinho, ó. Esses termos são bem tranquilos antes de a gente falar de Mendel e as características, ok? Aqui nós vamos falar sobre heranças. As heranças nos cromossomos, nós sabemos que nós, por exemplo, apresentamos dois tipos de cromossomos. Cromossomos autossômicos e cromossomos sexuais. É básico. Cromossomos sexuais são aqueles que estão ligados ao sexo e que determinam o sexo. Cromossomos autossômicos são os outros cromossomos. Nós, por exemplo, somos espécies numa célula diploide, né? Ou chamada de célula somática. Nós somos uma célula 2N igual a 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos, 44 são cromossomos autossômicos, que se encontram aqui, ó. Então tem doenças, características genéticas que estão ligadas aos cromossomos autossômicos. Então nós vamos estudar doenças, problemas relacionados aos cromossomos autossômicos, que nós podemos encontrar chamados de 22 pares, ou posso falar também que eu tenho 44 cromossomos, ok? Os dois últimos, o último par, tá? Nós só podemos ter um último par. Ele pode ser XX, que indica a pessoa do sexo feminina, ou XY do sexo masculino. Não vamos falar de
problemas que tem XY, não. Normal, tá certo? Então, nos cromossomos sexuais, também apresenta doenças próprias. Por exemplo, o daltonismo está ligado a algum desses cromossomos. Doenças ligadas restritas ao sexo, ligadas só ao cromossomo Y. Então, mulher não tem. Então, existem problemas, heranças genéticas, que podem estar ligadas aos cromossomos autossômicos ou aos cromossomos sexuais. Nos cromossomos sexuais, então vai ser aqui, ó. Nós podemos colocar dizendo que tem um par, né? Eu vou ter do sexual um par ou 2 cromossomos. Então, cuidado com essa nomenclatura de um par, número de cromossomos. Lembre que em nós temos uma célula com 46 cromossomos. Deles, 44 são cromossomos autossômicos e 2 são cromossomos sexuais. Desses cromossomos sexuais, XX do sexo feminino e XY do sexo masculino. Galerinha, quando a gente pensa naqueles cromossomos para realizar os cruzamentos, nós vamos utilizar muito o quadro de Punnett. Nesse quadro, para a gente realizar os cruzamentos, então imaginando o quê? Imaginando que nós temos lá 2 cromossomos. Eu tenho aqui, ó, o masculino, tá? Representado por azão, e o feminino, representado por azão, azinho. Então eu tenho aqui os nossos genótipos, os nossos cromossomos com os genes um ao lado do outro. Quando eu tenho esses genes, esses códigos genéticos, nós colocamos ele no quadro. Em cima nós colocamos os genes paternos, tá? Na horizontal, e na vertical nós colocamos os genes maternos. E aí nós realizamos o cruzamento das possíveis combinações. Quais são os possíveis resultados? E aí é muito fácil, basta você juntar cada gene, um paterno com um materno, e você sabe quais são os possíveis genótipos que nós vamos encontrar e os possíveis fenótipos. Então aqui, ó, azão com azão, ou seja, masculino com feminino, azão. Aqui, novamente, este com este, azão. Agora olha aqui, ó, nós temos aquele gene recessivo, né, que nós vimos que formou os genes homozigóticos no quadro, ó, o par homozigótico. E aqui nós vamos formar os heterozigotos, ó. Azão com azinho, azinho. Heterozigoto, um gene dominante e recessivo, mas vai manifestar as características dominantes. Azinho, azinho. E assim você tem a probabilidade, o resultado. E aqui, como eles são divididos, nesse caso, em 4 partes, cada parte equivale a 25%. Então, de 100%, cada parte vale 25%. Nós vamos trabalhar a questão também de probabilidade, ok? Nesse quadro de probabilidade, nós temos aqui, ó, 25%, posso falar que 25%, já que é dividido em 4, nós estamos falando que é igual a 1/4. Então, eu tenho 2/4 azão e 2/4 azinho. E assim que se faz os cruzamentos utilizando o quadro e acha a probabilidade ou a porcentagem referente ao resultado. Então esse quadro a gente vai utilizar bastante mesmo, é o mais fácil para a gente não se confundir, tá certo? Então aqui é como se eu tivesse pego esses cromossomos e feito a possibilidade de como que daria os possíveis genótipos e fenótipos. Então azão representa alguma coisa, azinho representaria alguma coisa. Nós vamos trabalhar também com o heredograma. No heredograma, sempre nós vamos encontrar os pintados, quando tiver pintados são os afetados. Então eu encontro quadradinho para do sexo masculino, ou seja, o homem, e mulher, o redondinho. Quando eles estiverem afetados com alguma doença, daltonismo, distrofia muscular ou qualquer problema citado no exercício, ele vai estar pintadinho assim, dessa maneira, ok? Vai estar escuro. Quando ocorre o casamento? Casamento é a linha traçada. Quando o casamento é de parentes próximos, parentes consanguíneos, aí tem 2 fitas ligando os dois, tá? Quando não apresenta descendentes, vai ficar dessa maneira, ó, sem descendentes. Quando apresenta os descendentes, algum deles pode estar morto, então vai ser representado com um corte no meio dele aqui. A apresentação de gêmeos, gêmeos fraternos, ou seja, aqueles gêmeos não idênticos. Lembre que gêmeos não idênticos, eles podem ser do mesmo sexo ou de sexo separado, tá ok? Ou gêmeos idênticos, nós vamos encontrar dessa maneira. Então, é dessa maneira que nós vamos representar o heredograma. Existem algumas outras variações, mas isso aqui é o básico para a gente iniciar os cruzamentos. Aqui nós temos também, ó, no quadro à frente,
a herança autossômica dominante. Em um heredograma, quando eu apresento os genes, então eu tenho aqui, ó, azinho, azinho, azão, azinho. Poxa vida, se ele está apresentando em todas as gerações, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, quer dizer que ele está ligado ao cromossomo autossômico. Isso aqui já é praticamente uma certeza, que ele está ligado a um cromossomo autossômico. E nesse caso nós estamos falando de um dominante, ou seja, o gene dominante é que pode muitas vezes expressar algum problema, alguma doença, não só o gene recessivo. Então o azão está expressando aqui, olha aqui, ó, sempre nos pintadinhos, ó, o gene azão está representado dessa maneira. Então ocorre em todas as gerações. A herança autossômica dominante, ela vai acontecer em todas as gerações. Então se você observou um grande cladograma em um exercício, todos os descendentes, sexo masculino e sexo feminino, algum deles apresentam a doença em todos os cruzamentos, em todas as gerações, está falando de uma herança autossômica dominante. Mas pode ter uma herança autossômica recessiva, que já não apresenta em todas as gerações. Então eu tenho aqui, ó, um homem afetado, azinho, azinho. A mulher não afetada, azão, azão. Então o gene afetado está aqui, ó, nesse duplo homozigoto, tá certo? Dos descendentes dele, dos filhos dele, ó, tivemos aqui, ó, um filho com o gene azinho, azinho. E ele casou com uma mulher, ó, azão, azão, e nenhum dos seus filhos teve. Então a geração não permaneceu. Então diz que é uma herança autossômica, só que recessiva. As gerações pulam. Se fosse dominante, todas as gerações possivelmente teriam esse gene com problema. E aí nós podemos encontrar genes dominantes ligados ao sexo, nós estamos falando dos cromossomos sexuais, dominante ou recessivo. Quando ele é dominante, olha aqui, ó, quando ele é dominante, ele está ligado ao cromossomo X paterno, tá? O cromossomo X paterno, então ele é transmitido para quem? Transmitido para a sua filha, está aqui, ó. Porque a mulher é XX. Durante o resultado, ó, se fosse fazer o cruzamento de X aqui, nós temos o masculino, lembra? E temos o feminino. Então, um desses cromossomos paternos está aqui, ó, X. Aqui seria o Y. Aqui eu teria X e X. E apresentaria, então, uma do sexo feminino, ó, com o gene que expressando aquele problema. Então, o pai transmite esse gene para a sua filha. Enquanto que o cromossomo X do filho é sempre transmitido por quem? É transmitido pela mãe. Esse cromossomo X aqui transmitido ao filho vem da mãe. Então eu sou o XY. O meu X veio da mãe. O Y veio do pai. Também existe, então, o recessivo ligado ao sexo. O recessivo ligado ao sexo é quando o X com o problema é transmitido através da mãe. A mãe tem o X que apresenta algum problema. E ela é apresentada, ó. Ele acaba transmitindo esse X. Um deles, lógico, vai estar ligado ao filho, mas a mãe também transmite um dos seus X para a sua filha. Olha aqui. A filha também aceita receber esse X. Então, no cruzamento aqui, ó, se nós fôssemos fazer o quadrinho lá, tipo, né? Se a mãe é X, X, e o pai, deixa eu fazer o paizinho aqui, normal, apagar. X, Y, durante a transmissão, olha aqui, ó, X, X, tá? Feminino, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Aqui, o do sexo masculino, X, que herdou da mãe também, Y. Então a mãe transmite tanto para a filha quanto para o filho o seu cromossomo X. Enquanto que o pai só transmite o seu cromossomo X para a filha. Tem que se lembrar disso, tá? Grave bem isso aqui. Então existe o dominante ligado ao sexo e o recessivo ligado ao sexo.